Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Olha a frase de efeito aqui do heróizinho da Malhação, né? Ele vai lá e contrata a esposa do Jordi. Se fosse contratar o Jordi, já estava errado, porque o sujeito é limitado para um caramba. Ele vai lá e contrata a esposa, né, a noiva dele, e aí perguntam para ele, por que você contratou a noiva do Jordi? Aí ele falou, olha, você prefere que eu contrato a esposa do Lula? Esse é o Mário Frias. Falou, não, cara, eu não quero que você contrate a esposa do Lula, não. Eu quero que você contrate alguém que seja competente, que justifique a contratação. Não tem nada a ver com um aliado político ou com o C do Lula ou qualquer coisa assim. É um sujeito que foi dar essa entrevista na sexta-feira e falou, usou o termo descobrido em vez de descoberto. Não, tivesse descobrido. Como assim descobrido? Olha, veja bem, eu até tenho respeito pelas pessoas que têm dificuldade, a gente sabe de uma série de problemas hoje em dia para você concluir ensino, muita gente não tem oportunidade. Agora, um sujeito que se coloca à frente de uma secretaria especial de cultura é um sujeito que não sabe falar descoberto, a palavra descoberto, não, descobrido, sabe? E assim, além de ser uma anta, um semi-analfabeto, é um sujeito que ainda quer se colocar numa posição. E a gente olha, eu quero dizer para vocês, nós estamos anestesiados, porque a quantidade de loucura, de imbecilidade desse Bolsonaro e desse governo é tão grande que a gente deixa levar. E os próprios bolsonaristas estão também anestesiados. Não estão vendo o que está acontecendo. Quer um exemplo? Nós temos aqui 20 delegados da Polícia Federal que já foram afastados desde que o Paulo Maurinho, né, assumiu o comando da corporação. As pessoas acham que o Bolsonaro não tem uma atuação na Polícia Federal. E aí nós temos aqui uma reportagem que foi lançada pela BBC, tá? Antes de você falar qualquer coisa, estou falando pela BBC. Dois filhos do presidente Jair Bolsonaro, o Carlos e o Eduardo, eles são investigados pela CPI da fake news. Aí muda de delegado, o que pode acontecer? O próprio inquérito das fake news, o Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de uma investigação sobre ataques a membros da Corte e do Congresso. Essa investigação, que tramita em sigilo, teve acesso às informações colhidas pela CPMI das fake news, pode se tornar outra fonte de preocupação também para Eduardo e Carlos Bolsonaro, mas não só eles. Apoiadores diretos do Bolsonaro e do bolsonarismo. Investigação de atos pró-golpe. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a abertura de inquérito para investigar as manifestações realizadas em 19 de abril. O pedido de investigação foi feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E aí, o que ocorre? Muda o delegado. Caso Queiroz e a Superintendência da Polícia Federal no Rio, que foi modificada. Tá investigando o Queiroz? Vamos mudar o delegado. Segundo o órgão, Queiroz movimentou R$1.200.000 entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Isso significa mais de R$100 mil por mês, ou pelo menos R$100 mil por mês. O caso Adélio Bispo, a mesma coisa. E agora, nesse caso do Adélio Bispo, ainda tem uma questão maior ainda. Mudaram o delegado e começaram a soltar fake news a respeito disso. Começaram a inventar coisas a respeito disso, que aí a própria Polícia Federal tem que desmentir. Não, ele não falou que foi o Lula que mandou matar, não. Secretaria de Comunicação do Bolsonaro, que é aquele caso do Van Garten, né? O Fábio Van Garten. É um inquérito que tramita em sigilo. Ele mesmo contrata ele mesmo. Contratava, né? E aí, não, vamos chutar esse cara, esquece o que aconteceu, continua do jeito que tá. Olha, eu peço para você, se inscreva no canal, quero agradecer as pessoas, nós atingimos 300 mil inscritos tão desejados, mas a gente ainda precisa que você divulgue os nossos vídeos, que você coloque os vídeos aí nas suas redes sociais, no WhatsApp, mostre para os bolsonaristas,
especialmente. Os canais progressistas precisam de ter força nesse ano, porque nós vamos precisar falar muitas verdades. E você sabe que nós sempre colocamos aqui tudo que a gente fala embasado em informações que estão na internet de veículos oficiais. Acabei de colocar para você essa reportagem da BBC, que muitas vezes as pessoas não têm acesso. Então, por favor, se inscreva no canal. Se você é inscrito, veja se você continua, porque tem um monte de gente que simplesmente perdeu a inscrição e a gente não sabe dizer nem por quê. Então veja se você continua inscrito, por favor. Como tem casos de corrupção, Bolsonaro? Vou citar só alguns, tá? Inclusive o próprio Bolsonaro disse, né? Não vou dizer que no meu governo não tem corrupção nisso daí. Não vou dizer porque tem corrupção. Ele mesmo assume que tem corrupção. Mas veja bem, nós temos casos aqui desse, por exemplo, esse tal Marcelo Álvaro. Olha só, essa reportagem aqui é de agora, né? Poucos dias desse mês de fevereiro. Marcelo Álvaro Antônio e Flávio Bolsonaro se encontram com Zema em BH. Veja bem, o Marcelo Álvaro Antônio e o Flávio Bolsonaro. Para pedir o quê? Para pedir apoio ao Bolsonaro, para que o Zema possa estar junto lá. O segundo aliado, o objetivo dele é ser o candidato do Bolsonaro e do Zema. Quem é Marcelo Álvaro Antônio? Marcelo Álvaro Antônio, acusado pela Polícia Federal de ser o operador do escândalo do Laranjal do PSL, um esquema de desvio de verbas de campanha na eleição de 2018. Aí esse assessor, olha o que é a reportagem, hein? Assessor bolsonarista pivô no escândalo do Laranjal é encontrado morto. Ué. Raisander Souza de Paula, próximo do ex-ministro do Turismo e deputado Marcelo Álvaro Antônio, chegou a ser preso pela Polícia Federal por cobrar a devolução da verba pública de campanha por candidatas da legenda de 2018. Encontrado morto. E ainda não ficou claro em que circunstâncias morreu. E aí? Em suas redes sociais, o ex-assessor, encontrado morto, ostentava fotos com figuras influentes do bolsonarismo. Luciano Hang, o velho da van, o apresentador, né, o Ratinho, parlamentares e também do próprio Bolsonaro. E aí? Por que ninguém fala sobre isso? O caso Celso Daniel, todos os dias. Mas e um caso como esse? E aí? O que você me fala? Nós temos também essa situação da Polícia Federal contra o Ricardo Salles. Ele, inclusive, tivemos o presidente do IBAMA que foi afastado do cargo. O que aconteceu com essa operação Aquanduba, que foi deflagrada por ordem do Supremo Tribunal Federal? O que aconteceu? Porque tá aí o desvio de madeira, né? Temos uma série de questões. E aí, de repente, você tem um abafa. Ah, não, agora recentemente, né? Ah, não aconteceu nada. Limpou a barra. Mas tá aí, a madeira foi apreendida. Como é que fica essa história? E a história do Queiroz, né? Tivemos até... Por que Michele recebeu 89 mil de Queiroz? Foi uma pergunta que ficou aí lá no ano de 2020, que até agora não foi respondida. Por quê? Por que a Michele recebeu 89 mil de Queiroz? O que aconteceu ali? Qual é a resposta que nós temos? Não temos resposta. Esse Onyx Lorenzoni, por exemplo, sujeito que está cotado aí para ser governador do Rio Grande do Sul. Povo do Rio Grande do Sul, acordem para uma realidade. Ou vocês defendem a moralidade, ou vocês defendem o quê? O que vocês estão defendendo, meu querido e amado povo do Rio Grande do Sul? Vocês vão colocar o Onyx Lorenzoni de governador? Pelo amor de tudo que é mais sagrado nesse mundo. Esse Onyx Lorenzoni fez um acordo com a PGR. Ele admitiu Caixa 2. Ele pagou 189 mil para encerrar o processo. Disse que pagou. Até agora a gente quer saber se ele realmente pagou mesmo ou não. Um sujeito que admitiu, olha aqui, ó, admitiu o recebimento de Caixa 2 da JBS em suas campanhas eleitorais 2012 e 2014. Ele aceitou pagar 189 mil como prestação pecuniária em troca do encerramento de uma investigação a respeito do assunto. Caixa 2, corrupção.
Vocês querem eleger um governador corrupto, que admitiu ser corrupto, que é um braço direito do Bolsonaro. Mas não para por aí, não. Nós temos um caso conhecidíssimo dentro do âmbito da CPI, da CPI da pandemia, da CPI do genocídio, que foi o caso Covaxin. E aí nós temos essa informação aqui, ó, da sexta-feira. Aras pede arquivamento de investigação de Bolsonaro no caso Covaxin. Olha essa foto dos dois aqui. Olha esses dois. Isso aqui, o Bolsonaro até deu uma premiação pro Aras, que é considerado um engavetador, novo engavetador geral da República. E aí como é que fica essa história? Sendo que nós temos um caso aqui em que essa compra só não foi levada adiante porque um funcionário público foi lá e falou: não, eu não vou levar isso adiante, porque tem corrupção envolvido aqui. Porque se não fosse a atuação do funcionário, nós estaríamos perdendo milhões. Eletrobras, olha só, preço de venda da Eletrobras é 15 vezes menor do que concorrentes. A Eletrobras sendo vendida 15 vezes, o valor é 15 vezes menor, gente. E o que está acontecendo? Isso para você não é corrupção? Para você isso é normal? Isso aí é tranquilo? É de boa? Então, dizer que, não tem corrupção. Não tem corrupção, não. Então, eu quero encerrar esse vídeo aqui, mais uma vez falando sobre a cara de pau desse Mário Frias, né, que pediu 33 mil em reembolso, né, por uma ida a Nova York com dinheiro público. E aí essa ação, né, por atraso de voo, ela foi extinta após essa repercussão negativa de viagem para encontro com o lutador de jiu-jitsu. E esses são os bolsonaristas, né? Esses são os bolsonaristas. Na reportagem de hoje, a Veja ela diz o seguinte: o alívio na Secretaria de Cultura com o futuro de Mário Frias. E aí, o que ocorre? Qual é o futuro, né? Olha lá, a atmosfera de terror e de caças bruxas nos corredores da Secretaria de Cultura do governo federal, como são descritos os bastidores do órgão, chefiado por Mário Frias, vem se dissipando e dando lugar ao alívio de servidores com o futuro do ex-ator que deve se candidatar a deputado federal. Que é uma notícia ruim aí para vocês? Que é uma notícia terrível? Temendo derrota, Mário Frias desiste de disputar Câmara pelo Rio de Janeiro. Ninguém tem paz. Na hora que tava tudo indo bem, o Mário Frias, com medo de perder a eleição, desiste da candidatura. Esse é o nosso país. Olha, eu peço, por favor, para que você se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho. Se você é inscrito, veja se você continue. Nosso canal, ele sobrevive com isso, com a sua inscrição, com as pessoas que nos ajudam com o nosso Apoia-se, por exemplo. Ainda dá tempo, tem mais 4 dias, dá tempo de você entrar lá no nosso Apoia-se e concorrer a sorteio de livros nesse mês. Você também pode ajudar o nosso canal com o Pix. Você pode pegar agora o seu celular, principalmente você que chega até o final dos vídeos, sabe que a gente entrega um conteúdo de qualidade. Por favor, nos ajude com o Pix. Nos ajude mesmo. E ajude outros canais progressistas, tá bom? Grande abraço. Até a próxima.